Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus. Aqui Laudemar de Amorim, mais uma vez, preparando para uma transmissão ao vivo no estudo do Livro dos Espíritos, com os comentários do Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia. Esta transmissão está programada para as 23 horas, como todas as sextas-feiras, mas as alterações aqui no Facebook dificultam um pouco para quem não tem os conhecimentos, né, desses recursos modernos, né, do Facebook e de videoconferência. Então foi difícil de eu conseguir configurar. O fato é que, como eu tenho esse compromisso de fazer essa transmissão, a espiritualidade me cobra a obediência ao compromisso e à tarefa. Eu vou provavelmente fazer essa transmissão um pouco mais curta, vou postar em seguida no grupo Estudos da Ciência e Filosofia Espírita, para cumprir assim com a minha obrigação. Peço desculpas a vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade de ajustar aqui as configurações para transmissão. Eu sou curioso, né? Eu não fiz nenhum curso e existem cursos para a gente se aperfeiçoar nisso, mas o tempo já não me permitiu ainda. Mas o importante é que a gente se proponha a fazer alguma coisa, uma tarefa que possa ser positiva, né, para a gente e para aqueles que eventualmente possam ter a oportunidade de manter contato e terem acesso a essa transmissão. Eu vou postar depois esse vídeo no YouTube. Quem assisti-lo, por gentileza, peço para que deem o seu like, ou o seu dislike, né? Também, quem não gostar pode colocar lá a sua posição através das mãozinhas, né? E também pode se inscrever no canal, né? Seria muito importante para adquirir relevância para o YouTube, né? E que ele possa ser visto por mais pessoas. O objetivo deste trabalho é divulgar a doutrina espírita de uma maneira singela, de uma maneira informal, né? E o estudo que nós fazemos aqui é do Livro dos Espíritos, né? Conforme eu já anunciei, né? Nos comentários do Espírito Miramês, né? Eu vou fazer um breve resumo, porque muitos irão ver essa transmissão pela primeira vez, né? O Livro dos Espíritos, ele contém 1019 perguntas e respostas, né? Organizado por Kardec, a Espiritualidade de Luz, e o Espírito Miramês fez um comentário complementar a cada pergunta e resposta, né? Esta obra, ela contém 10 volumes. Cada volume tem dois, pode-se falar de 2 volumes, né? Essas publicações estão disponíveis na internet,
em PDF. Quer dizer, você pode acessar e fazer um estudo completo das todas as obras, né? Mas se tiver a oportunidade de comprá-los, estão disponíveis nas livrarias espíritas, né? Nas casas espíritas, e podem ser adquiridos também pela internet, né? Por que eu me propus a fazer esse estudo? Eu já participei de vários grupos de estudo quando da minha presença, né? Quando eu estava morando na cidade de Jaboticabal, durante 40 anos, fiquei morando lá e retornei para Marília agora, hoje por acaso faz 4 meses. Devido à pandemia, ainda não me engajei em nenhuma casa espírita, embora eu tenha aqui algumas casas de referência que provavelmente eu irei me engajar nessas casas, né? Sempre trabalhei como voluntário nas casas espíritas, né? E me sinto na obrigação de fazer alguma coisa em termos de divulgação. Como hoje a internet, tanto o YouTube como o Facebook, né, nos oferece essas ferramentas, acho que quem tem uma convicção e consciência e conhecimento, um pouco, mínimo que seja, né, de conhecimento da doutrina espírita, das obras básicas de Kardec, né, poderia fazer uma transmissão de maneira singela, né, para que outros irmãos tenham a oportunidade de ter contato com a doutrina de uma forma mais objetiva, né, porque muitas pessoas chegam às casas espíritas muitas vezes por curiosidade e na maioria das vezes chegam pela dor, né, com algum sofrimento, né, de ordem psicológica, emocional, né, e talvez também na maioria das vezes devido aos fenômenos mediúnicos, né, já que todos nós somos médiuns, né, e precisamos administrar esse dom divino, né, para que não se torne um peso, né, nas nossas vidas. Costumamos dizer na doutrina espírita que mediunidade sem estudo e sem conhecimento é o mesmo que um carro de ladeira abaixo sem freio, porque a pessoa com mediunidade e sem trabalhar essa mediunidade através dos estudos do conhecimento do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Médiuns, né, vai ter muita dificuldade de entender e compreender e aproveitar as potencialidades que a mediunidade confere a cada um de nós, né? De formas que é muito importante nós incentivarmos os estudos das obras básicas de Kardec. Então, prezados irmãos, como todas as transmissões, vamos fazer a prece de evocação a Jesus. Jesus, 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 Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina, dá-lhes a luz do entendimento
para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós, sobre cada um de nós que esteja conosco, que venha estar conosco, nas horas que vierem assistir essa transmissão. Que Deus nos abençoe a todos, nos ampare, nos proteja, nos fortaleça, nos ilumine através das luzes de Jesus, do Evangelho de Jesus, que nos orienta, que é o nosso manual de vida para nos auxiliar a vencer todos os desafios que se apresentem, que possam se apresentar para cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela presença amiga dos nossos mentores espirituais, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus, a fim de que esta transmissão possa ser útil a cada um dos irmãos que vierem a vê-la, assisti-la, para prosseguirem na caminhada, na busca do conhecimento das obras básicas de Kardec, para prosseguirem vivendo em paz, em harmonia, em confiança, em fé e esperança, compreendendo as leis do amor, as leis da fé, do perdão e da caridade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, divinos amigos. Iniciando assim, prezados irmãos, mais esta modesta tarefa de amor para cumprimento da nossa obrigação. O Livro dos Espíritos, muitas edições são um pouco mais difíceis de entender por causa da linguagem, da linguagem mais antiga. As publicações mais recentes de várias editoras já têm uma linguagem mais atualizada, né, com palavras mais fáceis de entender. Esta obra aqui do Livro dos Espíritos, da editora Besouro Box, vamos ver se dá para ver aqui a editora Besouro Box de Porto Alegre. Mas tem outras editoras também com a linguagem atualizada, né? Eu tive acesso a essas publicações e eu então costumo utilizar e recomendo, né? Porque ao longo dos meus 50 anos ou mais de doutrina espírita, muitas vezes encontramos irmãos nossos e na rua, e no supermercado, na farmácia, e como vai, há quanto tempo, e aonde você está frequentando. Muitas vezes alguém nos falou assim, ou várias pessoas nos falaram assim, eu agora estou em tal igreja, não estou mais frequentando a casa espírita. E outros dizem, eu fui espírita há um tempo, agora estou sendo tal religião. Muito bem. Só que eu costumo dizer, olha, irmão, se você saiu da casa espírita, é porque você não estudou as obras básicas. Você não, eu fiz um curso e tal. Bom, mas Kardec nos propõe que o espírita precisa ter 2 livros de cabeceira. Um deles é o Livro dos Espíritos e o outro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, prezados irmãos, vamos ficar atentos à necessidade de nós entendermos os mecanismos do intercâmbio da espiritualidade para conosco e de nós para com a espiritualidade, a fim de que a gente não venha a tropeçar no caminho, né? Então,
A doutrina espírita, ela geralmente a pessoa que não gosta de ler, né? Infelizmente, a tem muitas pessoas que não gostam de estudar. Vão na casa espírita, recebem o passe, se sentem aliviados, passam aí uma semana, duas, mais tranquilo, mas não fazem aquilo que nós chamamos de reforma íntima, né? Que é o conhecimento, né, das leis divinas, né? Nós somos espíritos, utilizando temporariamente esse corpo físico. Então, nós somos espíritos eternos. Então, nós precisamos cuidar desse espírito, né? Ou seja, da nossa alma enquanto encarnados. Kardec designou o espírito encarnado de alma e espírito quando desencarnamos, né? Porque perdemos o corpo físico, né? Descartamos o corpo físico e passamos a ter o corpo espiritual, né? Então, para nós entendermos todos esses processos, estão aqui. Esses processos todos estão aqui, né? Estão aqui. E nas outras obras. O mecanismo de intercâmbio está no livro dos médiuns. As leis morais do Cristo estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, prezados irmãos, vamos prosseguir hoje. Para vocês terem uma ideia da profundidade desta obra, o capítulo 1 começa na página 59, né? Como nós já vimos em outras transmissões, né? Que é Deus. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito bem. A introdução ao estudo da doutrina espírita, ele tem 55 páginas. Então, para nós adquirirmos conhecimento básico, nós temos que ler e estudar essa obra. Aquele que não teve contato nenhum ainda com as publicações espíritas, há um outro livro que é chamado... É o segundo livro de Kardec. O primeiro foi o Livro dos Espíritos. O segundo é O que é o Espiritismo, né? É um livro bem... de poucas páginas, vamos dizer assim, né? Bem objetivo, sintético, que aqueles que não têm noção, não têm conhecimento, né, do conteúdo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, é recomendável, né, por todas as casas espíritas que promovem reuniões de estudo, né, para que o iniciante espírita tenha contato, que leia, estude o livro O que é o Espiritismo, ok? Hoje nós vamos no capítulo 1, primeira parte, ler a questão número 9, que nos diz o seguinte: onde é possível ver na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as outras? Resposta dos Espíritos. Existe um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Olhem a obra e procurem o autor. É o orgulho que produz a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima de si mesmo, e é por isso que ele se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abatê-lo. Comentário de Kardec. Julga-se a capacidade de uma inteligência pelas obras que ela realiza. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz,
A causa primeira, por consequência, só pode estar numa inteligência superior à do homem. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência também tem uma causa primeira. Deus é essa inteligência superior e também é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome que o homem queira lhe dar. Muito bem. Por acaso, esta pergunta, resposta, mais os comentários, contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 linhas. 12 linhas que nos traz esta informação, esta orientação. Vamos ver aqui no Espírito Miramês o que ele nos diz desta questão. O Espírito Miramês nos diz o seguinte: como é um estudo comparativo, né? Questão número 9 do Espírito Miramês, o orgulho e o egoísmo. Olha só, ele tem esta página e mais esta página. Entendeu? Então são, na verdade, 2 páginas para aprofundar a questão número 9 de 9 linhas. Eu não contei quantas linhas tem aqui, tamanho da letra. Essas letras aqui são um pouquinho maiores do que aquela do Livro dos Espíritos, mas tudo bem. Vamos ver então o que o Espírito Miramês nos traz para aprofundarmos o nosso conhecimento, o nosso discernimento sobre esta questão, né, da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Vamos lá. O espírito orgulhoso, bom, o título é O Orgulho e o Egoísmo, né? Essas são as 2 grandes chagas da humanidade, né, meus irmãos e minhas irmãs? O espírito orgulhoso, encarnado ou desencarnado, se autovaloriza, criando assim, em torno de si, o seu próprio mundo, de sorte a querer desconhecer os valores que não lhe pertencem, e principalmente a fonte criadora de todas as coisas. O orgulho está sempre ligado ao egoísmo, estado deprimente dos que o possuem. Nós, os moradores da casa terrena, nos 2 planos de vida, estamos fechando o círculo de provações e começando a perceber o fim do materialismo. Graças a Deus, está morrendo essa época de descrer da paternidade universal. Compete aos próprios homens erguerem seus pensamentos às alturas espirituais, reconhecendo e fazendo com que os outros encontrem a segurança de todas as seguranças, que é conhecer Deus dentro e fora de si, e ouvir sua palavra e nos educar por todos os meios e métodos de que ele dispõe, pelas formias visíveis. Por acaso uma palavra que eu não sei o significado, né? Pelas formias visíveis. Formias, olha, é a primeira vez que eu estou vendo essa palavra, depois eu vou ter que pesquisar no dicionário. E invisíveis
da sua majestosa criação. Vou ler de novo para ver se a gente tem mais uma percepção do sentido da frase. A frase é longa. Deus dentro e fora de si, e ouvir sua palavra e nos educar por todos os meios e métodos de que ele dispõe, pelas formias visíveis e invisíveis da sua majestosa criação. Essa palavra aqui, não sei, eu acredito que uma falha de impressão, porque caberia aqui a palavra formas, né? Então eu vou ler de novo. Suas palavras a nos educar por todos os meios e métodos de que ele dispõe, pelas formas visíveis e invisíveis da sua majestosa criação. Então, aqui eu vou até grifar essa palavra e vou falar com o editor para ver se foi um erro de grafia, que é muito provável, né? Assim, prezados irmãos, quando nós lemos um livro, estudamos uma obra, devemos estar com a caneta disponível, né? Porque quando tem alguma palavra, alguma vírgula, um ponto, às vezes algum detalhe que nos foge no momento o entendimento, vamos sublinhar, depois pesquisar, falar com o editor, né? E esclarecer para que seja corrigido numa próxima edição. Depois eu vou comparar com o PDF da internet para verificar essa palavra. Muito bem. Vamos prosseguir então para o parágrafo seguinte. O egoísmo contrai todas as forças do espírito e atrofia as sensibilidades, fazendo-as perderem o contato com os agentes da divindade, que nos trazem as notícias de vida em todos os planos da vivência espiritual. Nós podemos, pelos meios de que dispomos, que nada existe sem vida, mesmo a matéria que chamamos inerte. Em tudo manda a vida como vida de Deus. Em tudo manda a vida como vida de Deus. Nós sabemos, né, que os minerais, né, as pedras, por exemplo, qualquer pedra, mas vou me referir aos cristais, né? Os cristais concentram uma energia, né? Uma energia magnética bem poderosa, de formas que é possível que nós aprendamos a manipular, né? Manipular essas pedras, né, em favor da nossa saúde, né? Mas isso não é uma matéria espírita, é uma matéria de ciência, né? A física quântica nos esclarece muito, né? Os livros A Gênese e o Céu e o Inferno também nos trazem muitas revelações acerca dos minerais, né? Da formação da Terra, das energias que envolvem toda a matéria, tudo que existe no universo, né? Os seres humanos, os animais, das plantas, da água, né? Das águas do mar, água doce, né? Enfim. Bom, vou prosseguir mais um parágrafo 2, depois eu recomendo que vocês busquem essa leitura, né, através das publicações que estão disponíveis na internet. É só digitar, né, o nome de Espírito Milanês, João Nunes Maia, que vai aparecer. Então ele tem outras publicações, né, mas esta obra é a obra que nós chamamos de Filosofia Espírita, né, para que vocês possam ter então esse conhecimento, esse estudo, essa disponibilidade em mãos, né?
Vou ler mais aqui 2 parágrafos pequenos. O ser orgulhoso deixa de conhecer os seus poderes inerentes à sua personalidade. O ser egoísta facilita condições à sua angustiosa solidão e sempre é portador desses 2 carrascos. Não desconfia de que está andando para o abismo sem o perceber. Se queremos ser livres, procuremos educar-nos e instruir-nos, e o caminho mais acertado é Jesus Cristo. Ele é o pastor inconfundível de todos nós. O seu amor nos sustenta desde o princípio, nos abençoando em todos os caminhos e nos dando vida em todas as circunstâncias. Assim, prezados irmãos, tem mais 3 parágrafos, eu vou poupá-los, né? Porque no momento eu estou fazendo essas transmissões individualmente. Eu pretendo preparar aqui melhor o ambiente, né? Pretendo fazer lives ou transmissões juntamente com outros companheiros, outros irmãos de doutrina, né? Nesse sentido, eu convido aqueles que queiram participar desse estudo do Livro dos Espíritos com os comentários do Espírito Miramês, que possam entrar em contato comigo, né, para a gente fazer umas reuniões de teste, né, umas transmissões de teste, nos programarmos, fazermos um planejamento, né, para que cada um participe, né, com a transmissão, né. Nós podemos fazer transmissões com vários participantes ao mesmo tempo, né. Se nós conseguirmos aí, eu penso, 4 participantes, né, cada um faz uma participação, a gente planeja antecipadamente, né, e poderemos fazer uma transmissão mais dinâmica, mais profunda, porque nós temos muitos irmãos que conhecem a doutrina espírita com muito melhor condição do que eu reconheço, né, as minhas limitações, tenho consciência disso, e de formas que eu convido aqueles irmãos que têm vontade de fazer, de dar a sua contribuição, disponibilizar na internet para que mais pessoas tenham acesso aos estudos e ao conhecimento da doutrina espírita. Vamos conversar, né? Especialmente os meus irmãos de Jabuticabal, que convivemos há 40 anos, né, na doutrina espírita. Conheço vários que têm condições de participar de uma transmissão, de um estudo desta obra do Espírito Miramês, ok? Então, quero agradecer a presença de vocês, a atenção e o carinho, né? Agradeço aos que assistirem pelo YouTube e derem o seu like ou o seu dislike, né? Se inscrevam no canal, e aqui no grupo Estudo da Ciência e Filosofia Espírita também podem se inscrever no grupo. Estamos lá com 100 e poucos participantes ou mais, agora não tenho de memória, se não me engano 300 pessoas. O número não é importante, o importante é que mais pessoas acessem o grupo, né, ou o canal do YouTube, e possam então buscar e se sentirem incentivadas, né, a buscar o conhecimento da doutrina espírita. Vamos fazer então uma prece de agradecimento e de encerramento. Eu gosto de fazer a prece a oração de São Francisco de Assis, né, que é uma lição de vida para todos nós, né? Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus as bênçãos da oportunidade de estarmos aqui nessa transmissão. Que nos abençoe a todos indistintamente. Faze de nós, Senhor, instrumentos da Tua paz e do Teu amor, hoje, agora e sempre.
Oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, que as vossas bênçãos envolvam a todos aqueles irmãos que se ligam a nós por bons ou maus sentimentos, a fim de que a paz, o amor, a fraternidade, a caridade com humildade possa envolver cada um de nós indistintamente. Muito obrigado, tenha uma ótima noite e até amanhã, sábado, das 23 às 23h30, farei uma transmissão de Reiki à distância. E no domingo, também das 23 às 23h30, farei a transmissão do Evangelho no Lar. Fiquem todos na paz, no amor de Deus e de Jesus, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela vossa presença.